Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí aonde está os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus abençoe o lar e que Deus abençoe a família. Amém? Glórias a Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que, por ele, vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Aleluia! Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Até aqui, meu irmão, até aqui, minha irmã. Nós o amamos, está dizendo João, porque ele nos amou primeiro. Olha, João está dizendo que eles amavam a Deus porque Deus, né? Porque Deus tinha amado eles primeiro, ou primeiro. Bem, então não foram os irmãos, não foram os apóstolos, não foram os discípulos que primeiramente amaram a Deus. Não. Foi Deus quem primeiramente amou aos discípulos, aos apóstolos, aos seus servos. Então observa, meu irmão, observa, minha irmã, que não fomos nós quem primeiramente amamos a Deus. Foi Deus quem primeiramente amou a nós. Amém? Então ele está dizendo, louvado seja Deus, aleluia, amados, isso é João, isso é o apóstolo João. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã, que apóstolo amoroso, João, né? Aleluia. Que homem amoroso. A gente entende perfeitamente pela palavra que certamente João foi um homem muito amoroso. Eu
Eu me chamo também João. Mas será que eu sou um homem também amoroso, como foi João? E João diz, nesta palavra, segundo escrito foi, aqui está escrito o seguinte: amados, olha só, primeiro ele começa a chamar os irmãos de quê? Amados. Em outras palavras, né? Queridos, né? Então veja, João diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros. Olha o que João diz. Olha só quais são as primeiras palavras que João, ao abrir sua boca, começa a dizer: amados, amamo-nos uns aos outros. Olha aqui, ó. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, ou seja, em outras palavras, porque o amor é de Deus. Então veja, devemos sim, com certeza, fazer o quê? Amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. E nós devemos amar, não é só de palavras. Não, nós não devemos amar somente de palavra, como eu, por exemplo, posso aqui, digamos que dizer, eu te amo. Não, mas não funciona somente eu dizer eu te amo. Certamente não era isso que, aleluia, João estava dizendo, muito pelo contrário. João estava falando, aleluia, de amar verdadeiramente. Amém? Com um amor certamente verdadeiro, que é o amor de Deus, e não com palavras que pode ser o chamado amor fingido. Aleluia. João está dizendo o seguinte: amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido, aleluia, de Deus e conhece a Deus. Veja, irmã, se você ama, irmã, então veja o que João está dizendo para quem ama. Escuta só. Olha, irmã, se você ama, então você é nascida de Deus e você conhece a Deus, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Se você ama, meu irmão, você então é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu amo, então eu sou nascido de Deus e conheço também a Deus. É o que João está dizendo. João está dizendo que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, se eu não amo, complicou. Porque então essa palavra, para eu que não amo, né? Aleluia, toma um outro sentido, toma uma outra direção, toma um outro rumo. Mas veja, qualquer que ama, é o que João está dizendo, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a importância de amar. Olha a importância de praticar o verdadeiro amor, que o verdadeiro amor, ele é de Deus. E qualquer que ama, está dizendo João, que é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja só, se eu não amo, amém? Se eu não amo, vou pegar logo eu como exemplo. Se eu não amo, então, pelo que está dizendo João, eu então não conheço a Deus. Por quê? Porque disse João, ou está dizendo João, que Deus é amor. João está dizendo que Deus é amor, então qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja só, aleluia, aquele que não ama, amém, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, porque Deus é amor. Veja só, aquele que não ama não conhece a Deus. Agora veja, será que eu conheço a Deus? Se eu amo, então eu conheço a Deus e sou nascido de Deus. Mas e se eu não amo? Então eu não conheço a Deus. Então eu posso fazer muitas coisas, ok? Sim. Só que se eu não amo, eu não conheço a Deus por mais que eu faça, independente do que eu faça. Eu não conheço a Deus. Por quê? Porque eu não amo.
Então eu preciso amar. Na verdade, eu necessito amar. Né? Eu preciso amar, eu necessito amar. Eu preciso amar você, irmã, como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar você, irmão, como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar a minha esposa como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar os meus filhos, a minha filha, como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar as minhas noras, os meus netos, como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, as minhas primas, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, os meus cunhados, as minhas cunhadas, o meu sogro e vice-versa. Eu preciso amar. Aleluia. Por quê? Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, porque Deus é amor. Então eu preciso amar. Eu preciso, com certeza, porque eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não amo, é como se nada eu fizesse. Agora, se eu amo, muda-se a história aí. Porque se eu amo, então, aleluia, então eu conheço a Deus, eu nasci de Deus. Porque Deus é amor. Aleluia. Aí entra a importância, não somente de se falar do amor, entra a importância não somente de se pregar o amor, mas aí entra a importância, entra a grande importância, na verdade, não é só de pregar sobre o amor, não é só de falar sobre o amor, não é só de dizer eu te amo, não. Entra a importância de verdadeiramente amar, de verdadeiramente praticar o verdadeiro amor de Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos não somente pregar sobre o amor, nós precisamos não somente falar sobre o amor, se nós não praticar esse amor. Nós precisamos praticar o amor. Então é o que João está dizendo. Amados, amemos-nos uns aos outros. Está João dizendo. Porque a caridade é de Deus, ou seja, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não importa. Seja lá quem quer que seja. Seja ele ou seja ela. Seja eu ou seja você que ouve a palavra por meio deste simples e humilde pequeno canal. Se você ama ou se eu amo, então louvado seja o nome do Senhor. Nós somos nascidos então de Deus e então conhecemos a Deus porque Deus é amor. Glória a Deus. Aí entra a importância de não somente dizer eu te amo, mas amar. Mas amar com esse verdadeiro amor. Então veja, quando nós chegamos no versículo 9, olha o que está escrito. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, nós podemos observar a profundidade da palavra do Senhor que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo que nele crê, ou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, tamanha foi a manifestação desse amor incondicional, desse amor que não se explica, de tão grande que ele é. O que? O amor de quem? De Deus. Olha só a manifestação desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só o tamanho foi, o tamanho é, por exemplo, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho é esse imenso, grande, inexplicável amor de Deus. Então veja, estou pregando sobre o amor,
Mas será que estou praticando o amor? Será que pregar sobre o amor é praticar o amor? Hã? Porque pode ser que de repente alguém não está pregando sobre o amor, mas está praticando o verdadeiro amor. Olha uma diferença entre quem prega sobre o amor, mas não pratica o verdadeiro amor. Enquanto talvez alguém nesse momento, aleluia, não está pregando sobre o amor e nem está falando sobre o amor, mas está amando com o verdadeiro amor de Deus. Então veja, olha só o que diz mais para frente no versículo 10. Nisto está a caridade, né? Aleluia. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Veja só. Mas enviou seu Filho, né, para a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a manifestação do grande amor de Deus, Deus manifestando esse amor que é um amor incondicional, que é um amor que não se explica por ser tão gigantesco, por ser tão grande esse amor, que é o amor de quem? De Deus. Devemos fazer o quê? Praticar esse amor. Porque eu posso, aleluia, louvado seja Deus, fazer algo aqui que caia fogo, por exemplo, do céu, mas se eu não amo, eu posso pegar, por exemplo, o meu corpo para mandar queimar, mas se eu não amo, eu posso pegar todas as minhas fortunas, todas as minhas riquezas, todos os meus patrimônios, todos os meus bens, todas as minhas fazendas e mandar e distribuir entre os pobres, mas se eu não amo, de que me adianta, de que vale? Mais importante do que tudo isso é o verdadeiro amor. Aleluia. Mais importante do que tudo isso é o verdadeiro amor. Eu tenho que amar os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui no Brasil. Eu tenho que amar os meus irmãos e as minhas irmãs que estão no estrangeiro, pela Europa, em outros países, em outros continentes. Aleluia. Eu tenho que amar a todos como eu tenho que amar a mim mesmo. Louvado seja Deus, não só de palavras, não só de pregação, mas, aleluia, amar verdadeiramente com esse amor que não é meu, mas é de Deus. Deus é amor. Veja que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, porque Deus é amor. Então, se eu não amo, eu preciso amar. Simplesmente, se eu não amo, eu preciso amar. Observa, meu irmão, observa, minha irmã, que muitas coisas, aleluia, aleluias, elas têm acontecido exatamente porque falta o praticar-se do verdadeiro amor, não do chamado amor fingido, não, mas praticar o verdadeiro amor, que é de quem? Deus. Então veja, quando nós chegamos um pouquinho mais adiante, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 10 de primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 10, olha só o que diz. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então veja, amados, se Deus assim nos amou, João dizendo, amados, se Deus, João dizendo, assim nos amou, isso é o João, né? Também nós devemos amar uns aos outros, porque Deus deixou exemplo. Deus deixou exemplo para que nós venhamos praticar o quê? O verdadeiro amor, não chamado amor fingido. O amor fingido não vale certamente para com Deus. O que certamente vale para com Deus é o verdadeiro amor, que é o amor dele, que é o amor de Deus que deve ser o quê? Praticado, ou seja, esse amor que é de Deus, nós temos que procurar a praticar esse amor. Então João está dizendo, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha só, Deus não me amou, por que eu não lhe amo? Deus não te amou, ou por que você não ama? Um exemplo. Deus não me ama, por que eu não amo? Um exemplo. Deus não te ama, por que você não ama? Eu estou falando de exemplo acerca do praticar a palavra de Deus. Não somente de pregar a palavra, não somente de falar sobre o amor, não somente de dizer eu te amo, mas não amar, de que adianta?
Mais importante do que dizer eu te amo, mais importante do que pregar sobre o amor, é praticar o amor. Aleluia, louvado seja Deus. Então João está dizendo, amado, se Deus assim nos amou, então o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Amar também. Resume-se em, se Deus assim nos amou, nós devemos também fazer o quê? Amar uns aos outros também. Porque como que Deus nos amou? Como que Deus nos ama e nós não amamos? Então tem coisa errada, nós precisamos amar. Tem coisa errada, nós precisamos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, nós chegamos aqui mais um pouquinho adiante, ó, no versículo, louvado seja Deus, 11. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Esse é o que João está dizendo, amém? Ninguém, olha o que João diz. Ninguém jamais viu a Deus. Não adianta, irmão, alguém dizer que viu Deus. Não adianta, meu irmão, alguém dizer que viu Deus. Eu estou falando o que está escrito nessa palavra. E nós devemos ficar com o que está escrito, não com o que falam, não com o que dizem. Né? Porque em outras palavras, os antigos já diziam, quem tem boca fala o que quer. Então nós temos que ficar com o que está escrito na palavra do Senhor, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que ficar com o que Deus fala através do que está escrito na palavra. Então veja só o que João está dizendo, olha, ninguém jamais viu a Deus. Isso João dizendo, que ninguém mesmo jamais viu a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então ele diz o seguinte, ó, ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Olha só a importância de amar. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Então eu quero, por exemplo, que Deus esteja em mim. Um exemplo, e eu em Deus, né? Mas veja, para isso eu tenho que amar. É o que João está dizendo. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Olha só como é que então nós descobrimos que Deus está em nós. Como é, minha irmã, que nós descobrimos que Deus está em nós? Amando uns aos outros. Como é, meu irmão, que nós descobrimos que Deus está em nós? É amando uns aos outros. Louvado seja Deus. É aí então que nós descobrimos. Essa é a forma com que nós descobrimos que Deus está em nós. É o que João está dizendo. João certamente não estava aqui mentindo. Certamente João estava aqui falando a verdade para os irmãos. Que se eles amassem uns aos outros, então Deus estava neles. É assim. É desta forma, é desse jeito. A importância da gente amar uns aos outros. Então, se nós amarmos uns aos outros, como está dizendo João, Deus está em nós, ou em nós. Aleluia. A importância de amar. Aí está a importância de amar. Então, Deus está em nós. Isto é, se nós amar uns aos outros, Deus está em nós, que é o que João está dizendo aqui, ó. Louvado seja Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Ou seja, e em nós é perfeito o seu amor. Veja, meu irmão, se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Então nós precisamos amar uns aos outros, não importa, nós temos que amar uns aos outros, né? A importância de se praticar o amor, não somente pregar. Porque é importante que se pregue o amor ou que se pregue sobre o amor. Mas mais importante do que pregar sobre o amor é amar. É praticar esse amor. Então, se nós amarmos uns aos outros, está dizendo João que Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Quer ver? Verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Está vendo? Nisto conhecemos que estamos em Deus. Como? Certamente praticando
o verdadeiro amor. Nisto conhecemos que estamos nele, certamente praticando o verdadeiro amor. Louvado seja Deus. Não é somente pregar sobre o amor. Não é somente falar sobre o amor. Não é somente dizer eu te amo. Quando na verdade não está praticando o verdadeiro amor. Amém? Louvado seja Deus. Precisamos praticar o verdadeiro amor. Que não seja somente uma ministração, por exemplo, da minha parte, mas que eu pratique o verdadeiro amor, porque se nós amamos aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Olha, quer ver? No versículo 14 está escrito o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo, João dizendo, qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Isso aqui também já entra a importância de confessar o Senhor Jesus Cristo. Amém? É o que agora João está falando. Quer ver? Ó, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Ó, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele é em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em mim e eu estou em Deus. É o que está dizendo aqui João. Amém? Isso é a importância de se confessar e dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então João está dizendo que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Glórias a Deus. Olha só, no versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É isso mesmo, né? Então, quando nós vamos para o versículo 16, olha só. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. João está dizendo. Aleluia. E nós conhecemos, aleluia, e cremos no amor, aleluia, glórias a Deus, que Deus nos tem. Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Olha só o que João está dizendo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Ou seja, olha só. Olha o que está dizendo João nesse versículo. Quando nós chegamos um pouco mais adiante, olha só, o versículo, aleluia, 17. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também aonde? Neste mundo. Qual ele é, somos nós também neste mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 18. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade. Agora finalizando, meu irmão, minha irmã, finalizando aqui, olha só. Ouça, você que está ouvindo todo o vídeo, você que está ouvindo toda a ministração, toda a palavra, escuta. O último versículo, olha, só para a glória de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João está dizendo, nós o amamos, João dizendo. João estava falando que eles amavam a Deus. Minha irmã, meu irmão, será que eu amo a Deus? Será? Olha só, João está dizendo, nós o amamos. João estava falando que eles amavam. Amém? Porque ele nos amou primeiro.
primeiro. Então veja, João dizendo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos praticar o verdadeiro amor. Amém? Que não seja somente de palavra, como por exemplo, eu te amo, quando na verdade é só de palavra. Que nós venhamos amar com o verdadeiro amor de Deus, uns aos outros. Então Deus certamente está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil e de fora do Brasil. Amém? Todos os nossos irmãos que acompanham aí, né, as ministrações por meio deste canal tão simples e pequenininho, que é para a glória de Deus. Os nossos irmãos e irmãs que acompanham os louvores por meio deste simples, humilde e pequeno canal. Enfim, que Deus abençoe de modo geral a todos nós, os nossos familiares e o nosso lar, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil e de fora do Brasil. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Forte abraço para todos os irmãos e irmãs e para todos os familiares dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém?